Olá, voltamos com o terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista, debatendo hoje ansiedade e depressão, com a psicóloga Andréia Leão. Eu falei Leitão no bloco anterior, Andréia Leão, tudo bom? Andréia, mais uma vez agradecendo a presença de vocês aqui, e o filósofo Douglas Ferreira. Bom, a gente está falando aí de vários aspectos, né, da depressão e da ansiedade. Agora, a gente sabe que a doença, ela penaliza a pessoa que sofre, porque é uma doença que prejudica, que tira a vontade, que também tem o seu lado que é penalizado socialmente, né? Às vezes a incompreensão disso. Como é que nós lidamos com o paciente, com a pessoa que tem depressão? A família, os amigos, como é que a gente... Porque por um lado gera também uma incompreensão, vamos dizer assim. Bom, então primeiro a gente precisa conhecer alguns sintomas, né? E eu vou dizer alguns. Então, observar a pessoa e as mudanças comportamentais. A pessoa muda o ciclo de sono, ou ela vai dormir demais, ou vai ter insônia. A alimentação, ou ela come demais, ou ela vai deixar de comer. Vai começar a ter um humor mais triste, ou a pessoa passa a ficar irritada. Também tem uma questão aí de dizer que depressão a pessoa chora o tempo todo. Não necessariamente, ela pode ficar irritada o tempo todo, né? O cansaço exagerado, uma visão negativa da vida. Então, são sintomas que a gente começa já a suspeitar que tem alguma coisa. Aí tá, como que a família pode fazer? Primeiro, encaminhar. Falar, vamos lá, conversar com o médico, com o psicólogo. E aí, a partir do momento que ela tem o diagnóstico de depressão, é um segundo momento, né? Como eu posso lidar com uma pessoa com um quadro? Ou um de ansiedade, por exemplo, toque, que também é um quadro que prejudica bastante a vida social da pessoa. Como que eu posso lidar? Primeiro, eu possibilitando que ela saia daquele discurso. Então, a pessoa quando fala, não, eu não presto, eu não faço nada certo. Aí você pode... modular. Me diga o que você fez de errado agora, neste momento. Para que ela pense, para que ela racionalize. Porque ela generaliza conceitos, né? Então, algo aconteceu errado, agora tudo acontece e nada tá bom e ela não faz nada certo. Então tá, me diga, o que você tem feito de bom? Quais são as suas qualidades? Ao longo da vida, inclusive a gente pode fazer um mapa com a pessoa, o próprio parente faz um mapa com ela quando ela era criança, o que ela gostava de fazer, as brincadeiras que ela gostava, depois na adolescência, depois na vida adulta, trazer à mente todas as conquistas, tudo de bom e belo, no simples que a pessoa já fez, e trazer isso para o hoje, tirar, né? A pessoa tá no sofrimento e no pessimismo, no olhar... a gente diz meio cinza da vida, tira ela disso, traz ela para um momento, para ela revisitar a sua história, olhar o que tem de bom aí nessa história. Então, essa é uma das formas de ajudar uma pessoa. E com toque é a mesma coisa, eu citei toque, né? Então a pessoa fica nos rituais, eu vou averiguar se eu fechei a porta, já averiguei 10 vezes. Um parente, uma mãe, um pai, um esposo fala assim, você já averiguou essa porta 10 vezes. Chega. Sinalizar, porque às vezes a pessoa entra num mecanismo repetitivo e ela nem pensa que ela fez isso. Ela não percebe que ela fez. Então, sinalizações são importantes. Agora, tomar cuidado com o que fala também, né? É isso que eu ia perguntar, porque às vezes existe uma tendência de, bom, a pessoa não está bem, deixar a pessoa, então, ali, né, reservada, e às vezes você está ajudando que ela se isole mais. Exatamente. Qual é o limite? Ter uma sensibilidade. E o limite é quem era essa pessoa antes do adoecimento? Porque às vezes eu já era mais introspectiva, mais fechada. Agora, eu não era uma pessoa assim. Eu tinha uma vida social adequada, saudável. Percebe que eu fiquei mais isolada, poxa, né? Vou tirar daquilo. Tirar da cama. Falar, olha, você já está dormindo 12 horas, vamos lá, vamos, good morning. Então, não deixar que isso também... Porque senão vai ficar, e se agrava, o quadro vai se agravando. Por isso eu acho fundamental a participação da família no tratamento. Seja um cuidador direto, um pai, uma mãe, enfim,
Ou um vizinho, se essa pessoa mora sozinha. Mas é importante que alguém participe, para que ela também possa ajudar a pessoa. Não é porque não é só o terapeuta e o médico que vai ajudar. Com certeza não é. Douglas, a gente falou aí dessa questão da participação, né, da família e dos amigos. Mas por um lado existe também uma série de fatores sociais, né, que um deles é a felicidade. A gente conversava aqui nos bastidores. Existe uma busca pela felicidade que está nas capas de revistas. Quer dizer, há um modelo daquilo que a gente considera felicidade. É difícil a gente não se deprimir ao notar que você não vai alcançar, de repente, determinados padrões que estão, ou porque você não tem condições financeiras, ou porque, enfim, são vários os elementos que vão te impedir de atingir esse objetivo único. Como é que a gente lida com isso em sociedade? Na verdade, na filosofia nós usamos paradigmas, né? Esses modelos que nos são apresentados e você acaba sendo obrigado a seguir, porque é o que está sendo apresentado para você. Interessante que Augusto Comte é o pai da sociologia, mas quem literalmente desenvolveu toda ela foi Durkheim. E Durkheim vai falar sobre isso. É um ramozinho da sociologia que vai falar dos fatos sociais, né? Então, esses modelos que a sociedade nos impõe é um fato social. Então, se eu não aceito isso, eu estou como os barbos lá na antiguidade, eu sou visto de uma forma diferente. Então, o modelo agora é magro, alto, cabeludo, então, para ser feliz, eu tenho que ser dessa forma. Eu tenho que me apresentar como as pessoas pedem, né? Eu fico preocupado e, na verdade, a gente está falando da ansiedade, nós falamos da questão da depressão, estamos falando da pessoa, né? Mas eu acho que nós temos que pensar também assim na ausência de fatores que deixa a pessoa sem a ansiedade e sem a depressão. E aí, no caso, as contribuições que o Estado pode fazer para facilitar essa interação da pessoa na sociedade, né? Na antiguidade, a ágora, a praça, era um ponto de encontro. As pessoas estavam ali, debatiam, conversavam, trocavam ideias, e isso ajudava essa interação, né? Hoje o nosso jovem não tem interação. Ou a interação ela vai ser lá no mundo virtual, né? E normalmente quando isso vem para a realidade é chata. Não é? Como dizia Platão, prefiro o mundo das ideias. Lá é gostoso. Quando eu venho para o mundo sensível aqui, poxa, eu tenho que pagar conta, eu tenho que dar explicações, eu tenho que seguir regras, né? Isso não é ser feliz. Ser feliz é você ficar no mundo virtual. Porque no mundo virtual eu posso ser o que eu quiser. Eu vou ter ações, eu vou ter penalidades, dependendo do que eu fizer, né? Eu acho muito interessante Maquiavel. Maquiavel talvez seja um pensador até mal compreendido na história, né? Porque quando fala nele, a pessoa é maquiavélica. Não, poxa vida. O ato de você desenvolver assim, os fins justificam os meios, poxa, eu quero atingir esse objetivo. Então, qual vai ser a minha força que eu vou empregar para atingir isso? Né? Vai gerar minha ansiedade, a minha força, toda a bagagem cultural familiar para me atingir esse objetivo. Pois, quando eu falo assim, os meios que eu vou utilizar, eu não vou pensar nada contra as regras que é imposta pela sociedade, mas eu tenho que usar tudo que a sociedade me coloca. Vou usar. Eu fiquei pensando, né? Devia ser muito interessante quando... Eu gosto muito de citar os pensadores, né? Porque é a base do nosso conhecimento. No êxodo rural. Quando o camaradinha chegou com as coisinhas e tentou o primeiro emprego. E de repente ele não conseguiu, porque não tinha Senar naquela época para ele especializar, ele não conseguiu. Então vendeu tudo, certamente ele veio ansioso para encontrar um emprego bom, para mudar de vida, ele não conseguiu. Então talvez a ideia da depressão, olha só, lá no surgimento de uma revolução que o mundo olhava, nossa, está transformando, mas quantas pessoas ficaram de fora, sofreram com isso, né? E aí a ideia da depressão, ela isola a pessoa, mas também ela vai causar outros problemas, que talvez seja o uso das drogas, né? Da bebida, né? Você tentar tirar, e a felicidade para essas pessoas, é complicado falar isso, né? Mas a felicidade para as pessoas não vai estar se escondendo nesses artifícios aqui?
Eu fico pensando assim, o Estado tem uma parcela boa aí para ajudar a sociedade, né? E a função dela, Aristóteles já dizia isso, a função do Estado é dar felicidade ao homem, não dar através de situações, não, criar formas. Acho que talvez a forma digna do cara é levantar, conseguir fazer suas coisas, conseguir se realizar, né? Como cidadão pleno dos seus direitos. Agora, se escapa isso e o homem tem que ficar na luta, tipo, sozinho, né? A felicidade... Acho fantástico um filme do Will Smith, né? A Procura da Felicidade. Sim, com filho, né? Poxa, quem não tem problema? Quem não tem problema? Né? Nossa vida é acordar pela manhã, dormir de madrugada, lutando. Isso! Né? Se o cara entender isso, não, eu sou feliz porque eu consigo fazer isso. Agora... Eu entendo todo esse problema da juventude, nossa, né? Poxa, adolescente de 14, 15 anos mostrava para mim assim, olha, professor, o que eu fiz? Cortou os pulsos. Eu falei, mas você tem tudo. Por que você fez isso? Ah, não, meu namorado terminou comigo. Eu falei, nossa. Então, a sua valorização não existe, você valorizar mais o outro. Né? Então, está na hora assim, a gente começar a pensar qual o seu valor. Né? Eu, fazendo uma comparação de dois pensadores, Sócrates dizia, né? Conhece a ti mesmo, se olha, vê os seus limites, porque esse vai ser o seu ponto de partida. Depois o filósofo francês Montaigne vai dizer o contrário, né? Conheça o coletivo, conheça o seu grupo, onde você está. Será que essas pessoas que você está convivendo são pessoas mesmo para você bater no ombro e falar assim, olha, preciso falar com você, né? Caso contrário, nossos amigos vão estar na internet. E na internet, na hora que você mandar a mensagenzinha, talvez o cara vai estar online ali, mas ele não vai conseguir responder você. E aí entra dos problemas que a pessoa pode desenvolver. Professor, isso, pensando um pouco nessa questão de que a tristeza, ela faz parte da vida, né? Assim como os momentos felizes. Talvez como lidar com esses episódios, né, de dificuldade seja uma chave para a gente entender. Porque, por exemplo, uma pessoa que perde a família, esperado, não gosto de usar a palavra normal, mas vamos dizer até que seria natural que ela apresente um quadro de tristeza. Existe talvez o prolongamento desse sentimento, né, a falta de capacidade dela de reagir diante dessa adversidade que caracterizaria uma depressão. Como que a senhora encara isso? Bom, bem importante você colocar a questão do tempo para os sintomas, né? Então, eu vou observar os sintomas num episódio depressivo. Por exemplo, se é um episódio único, eu vou observar esses sintomas se ocorreram nas últimas 2 semanas. Estão presentes nas últimas 2 semanas? Ok, então eu tenho um indício lá. Desde que satisfaça os critérios do diagnóstico. Em relação ao luto, em geral, o prazo são de 2 meses para a elaboração desse luto. Que, óbvio, que como ser humano é legítimo a minha dor, é legítimo o meu direito de sentir a dor da perda, da falta, da ausência, né? Agora, a permanência nesse estado é que sinaliza, então, um adoecimento. E aí, ele estava falando sobre a felicidade. Interessante porque a saúde, o conceito da Organização Mundial de Saúde para a doença, ou para a saúde, na verdade, não é a ausência de doença, porque a gente associa, bom, para eu ter saúde, eu não posso ter doença. Não é. É um bem-estar psicológico, emocional, social. Até porque eu posso ter diabetes e ser feliz. Exatamente. Eu posso ter, por exemplo, asma e não ser uma pessoa doente, né? Então, é o mesmo conceito para felicidade. Então, eu posso ter problemas na minha vida, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa infeliz, né? Sou uma pessoa que estou, no momento, tendo algo vivencial. Isso não quer dizer que eu vou desenvolver um quadro. Agora, eu tenho que ter essa consciência. O que está acontecendo comigo? Foi uma perda de emprego? Porque os lutos não são só de uma perda de uma pessoa. Lutos são de fatos significativos. Eu perdi um emprego, perdi o sonho, por exemplo, queria casar com esse moço lindo de morrer, enfim, né? O que está acontecendo? Isso compromete a minha vida até que ponto? Então, a gente se questionar. Eu costumo dizer que o primeiro terapeuta de uma pessoa deve ser o espelho.
de refletir, conversar com a gente mesmo. O que está acontecendo, Andréia? O que você está sentindo assim? É proporcional ao fato que você vivenciou? É por isso que é importante as vozes de outras pessoas. E a gente chama de ego auxiliares. E aí ele falando da individualidade de grupos, o ser humano essencialmente é gregário. A gente já nasce em grupo, pertencendo ao grupo, tendo história. Então, por isso que é fundamental eu ter uma rede, grupos que possam me ajudar. E se eu não estou tendo, reavaliar. O que eu preciso mudar? Afinal de contas, a responsabilidade pela minha vida é minha. A gente está condenado a fazer escolhas, ele vai falar melhor que eu sobre isso, os filósofos existencialistas vão dizer. Então, a gente também tem essa consciência de que eu posso mudar o curso da minha história. E depende de como eu estou lendo. E aí tem o Viktor Frankl, que eu gosto muito da abordagem dele, responsável pela criação da logoterapia, a terapia do existir. É uma pessoa que é um médico, psiquiatra, chefe de um hospital de Viena, uma pessoa muito importante que na época de Hitler foi para o campo de concentração porque não quis sair do país. E é interessante a história, ele passou por tudo de pior que um ser humano pode passar. E no fim, ele escreve um livro e desenvolve uma terapia. Então, assim, é possível eu passar por vendavais temporais e me proteger? Sim, porque e tirar a mente... alguma coisa positiva dessas experiências. Porque não há limite para a mente, né? Bom, professor Douglas, Andréia, infelizmente... Só queria fazer Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, a gente está chegando ao final. Isso é muito legal, né? Essa ideia de passar pelo vendaval. Aí, para fechar minha participação, e agradeço já o convite, Nietzsche. Nietzsche vai falar sobre isso, né? Ele vai afirmar o seguinte: a dor, a tristeza, a perda é boa. É boa. Porque, na verdade, quando você consegue superar isso, a pessoa sai mais fortalecida, sai forte para enfrentar os problemas. Está na hora, assim, da gente ver o problema e não desanimar, né? Na pior das possibilidades, entender o problema. A grande sacada talvez seja assim, né? Quando você está no olho aí do furacão, você não consegue ver saída, né? E aí sim, os amigos presenciais podem estar colaborando, né? E quando a gente fala em família, para mim a referência é assim: quem está próximo, quem você reconhece, quem você confia, essa é a pessoa que pode te ajudar mais. A gente toma cuidado aí, né, com as ideologias do mundo virtual para acabar confundindo as pessoas aí. Então, muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite. Valeu. Muito obrigado. Também agradeço, foi um prazer. Eu amo a filosofia, então para mim foi muito gostoso estar aqui. E que a gente se permita ser humano, que é um ser finito, mas com grandes possibilidades enquanto está no curso do caminho, né? Muito obrigado. Você assistiu o programa TV Câmara Entrevista. Nosso programa hoje debateu depressão e ansiedade aqui com a Andréia Leão, psicóloga, e o Douglas Ferreira, filósofo. Você pode acompanhar a nossa programação também no YouTube, no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.